A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 4, e versículos de número 10 e 11, que vai nos dizer assim: Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Jesus foi fiel na tentação. A Bíblia vai nos dizer que após Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E ele foi levado, irmãos, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi fácil. Jesus estava em um momento, humanamente falando, de fragilidade. Ele estava com fome, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então ele tinha necessidades humanas, ele sentia fome, ele sentia cansaço. Mas mesmo assim, ele estando ali com fome, estando cansado por estar 40 dias e 40 noites jejuando, ele não abriu mão do que Deus tinha reservado para ele por causa de um momento. Ele não abriu mão por causa de uma tentação. O Senhor está dizendo para você: não abra mão do que eu tenho contigo. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja sem entender nada, seja fiel neste deserto. Declare comigo: eu vou ser fiel no deserto e Deus vai honrar a minha fé. Eu vou ser fiel no deserto e Deus vai honrar a minha fé. Muitas vezes, irmãos, queremos viver o extraordinário de Deus. Queremos chegar onde Deus direcionou para a nossa vida, mas esquecemos de estar posicionados como Deus quer. E se a gente não estiver posicionado, e se a gente não for provado no deserto, e se a gente não passar pelas etapas sem pular as etapas, o Senhor está dizendo: não tem como viver o que eu tenho para a tua vida. Não tem como você vivenciar o que eu preparei para sua história, para os anjos vir servir. Você precisa ser aprovado, você precisa ser aprovada. Através dessa palavra, o Senhor está dizendo para você: não abra mão do que eu tenho para você. Mesmo que tudo esteja difícil. O Filho de Deus, Jesus, passou por dificuldades, não foi fácil para ele. Ele estava ali, irmãos, antes de iniciar o ministério dele. A Bíblia vai nos dizer que ele foi batizado. Depois do seu batismo, ele foi levado para o deserto. Muitas vezes nós vamos olhar para a nossa vida e vamos dizer assim: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Senhor, eu estou fechando as brechas e parece que as coisas só estão piorando. Parece que eu estou sendo levada para o deserto, e Deus está dizendo: é para você ser provado, é para você ser provada, mas depois os anjos vão te servir. Jesus só inicia o ministério depois que ele estava ali, irmãos, preparado, depois de toda a prova, depois de toda a etapa que o Pai direcionou que ele passasse. Viva cada etapa, viva aquilo que Deus ele tem permitido você viver, porque ele quer te ensinar. O deserto nos ensina, o deserto vai nos moldando, vai trabalhando na nossa vida, vai quebrando ego, vai quebrando vaidade, vai quebrando aquilo que não agrada ao Senhor dentro de nós, vai removendo as raposinhas. O deserto vai trabalhando na nossa vida, e não tem como viver o grande de Deus, não tem como viver os propósitos do Senhor sem ser aprovado no deserto. Você observa que muitos dos filhos de Israel morreram no deserto. Por quê? Porque não foram aprovados. Porque preferiram fazer a própria vontade. Preferiram fazer aquilo que eles queriam e não aquilo que Deus direcionava. Mas Jesus aqui nos mostra, irmãos, diferente dos filhos de Israel que morreram no deserto, que dá para você ser fiel. Dá para você ser aprovado depois das fases difíceis, depois do deserto, depois das dificuldades, porque depois de todo tempo de dificuldade, irmãos, Deus traz bonança. Deus traz tempos de paz, Deus traz refrigério. Eu quero lhe dizer que nenhum deserto é eterno. 40 dias e 40 noites, Jesus esteve jejuando. Ele passou pelo deserto, ele passou pela fase difícil, mas depois ele foi aprovado. Declare comigo: eu vou ser aprovada nesse deserto. Eu vou ser aprovado neste deserto. A Bíblia diz que o inimigo ele se aproxima e ele começa a dizer ali: se és filho de Deus, primeiramente ele já começa a falar sobre os pães. Ele já começa a dizer assim: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Ou seja, ele começa a tentar Jesus no que Jesus tinha necessidade naquele momento. Porque no versículo de número 2 vai nos dizer que, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O inimigo sabia, irmãos, que Jesus estava com fome. O inimigo sabe como lhe tentar. Ele sabe como tentar você no meio do caminho. Ele não vai te mostrar algo que você não gosta. Se ele sabe que você não gosta de lasanha, ele não vai te apresentar lasanha. Mas se ele sabe que você gosta de feijoada, ele vai te apresentar feijoada. É só um exemplo para você entender. Ele não vai usar aquilo que você não gosta. Ele não vai usar aquilo que você não quer, que a sua carne não grita. Ele vai usar aquilo que a sua carne quer. Aquilo que ele sabe que você tem necessidade. Que a sua carne pede para você fazer. Que a sua carne pede para você pecar. Porque nós somos carne, irmãos. Nós não podemos esquecer disso. Nós estamos em um corpo corruptível. E muitas vezes esse corpo corruptível vai pedir o pecado. E nós vamos precisar, através da oração, matar a vontade da carne. Através da vigilância, através do jejum, através da prudência, da presença do Espírito Santo na nossa vida. É que a gente consegue matar os desejos da carne, mas não é fácil. Então o diabo, ele vai de uma maneira certeira para tentar destruir, para tentar parar, para tentar fazer com que o propósito de Deus na vida de Jesus não aconteça. E não pense você que ele não age da mesma forma com a gente, não, porque ele age. Tudo que ele quer é que o propósito de Deus na nossa vida não se cumpra. Tudo que ele quer é que a gente não viva os propósitos que Deus direcionou para a nossa vida. Por isso, muitas vezes, ele vai tentar você segundo o desejo da sua carne, segundo aquilo que você quer, segundo aquilo que muitas vezes você cobiça, e às vezes você não consegue lutar sozinho e nem sozinha contra isso. E o Senhor está dizendo: vigia, porque o diabo conhece suas necessidades. Vigia, porque o diabo sabe como lhe tentar. Então ele foi logo no pão. Mas Jesus respondeu ali, respaldado na palavra. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus aqui estava respaldado na palavra. E ele não cedeu à tentação. É por isso que a gente tem que se alimentar da palavra. É por isso que a gente precisa estar em espírito de oração. É por isso que a gente precisa estar sempre tirando um tempo para jejuar, para a gente estar preparado, porque o inimigo, ele vai usar armas para tentar nos destruir. E nós precisamos estar vigilantes diante das artimanhas do inimigo. Declare comigo: eu vou vigiar e vou usar as armas espirituais. Eu vou vigiar e vou usar as armas espirituais. Tem muita gente, irmãos, que acaba caindo em tentação porque não usa as armas espirituais. A palavra do Senhor é para a gente saber manejar bem. É para a gente saber o que diz na palavra. A gente precisa também ter um tempo de oração, ter um tempo de jejum, porque senão quando vier as tentações a gente não aguenta. A gente não suporta, porque a nossa carne vai pedir contrário daquilo que Deus está direcionando. A sua carne vai ter desejo de pecado, porque nós estamos num corpo, deixa eu explicar para você entender direito, corruptível. Então, você tem que lutar diariamente contra o pecado. É por isso que você tem que estar vigilante. Jesus aqui estava vigiando. Ele não caiu em tentação. O inimigo não se deu por vencido, irmãos. E a Bíblia diz, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Versículo 6. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Você observa aqui que agora o inimigo já muda a estratégia. Olha como ele é estrategista. Porque tem muita gente que diz que o inimigo é bobo, mas não, ele é estrategista. O nosso Deus é mais poderoso, mas o inimigo também tem suas estratégias. E nós precisamos vigiar. Quando ele viu que Jesus o rebateu com a palavra sobre o pão, ele usou a palavra para tentar derrubar a Jesus. Para tentar fazer Jesus sair do foco. Mas Jesus estava ligado. Jesus estava com o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, a gente não cai nas artimanhas do inimigo.
A gente não cede às tentações. Aí Jesus responde, versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o inimigo usou a palavra de maneira distorcida para tentar Jesus, mas Jesus ali respondeu de maneira muito clara, dentro da palavra, com respaldo, dizendo que não ia tentar ao nosso Deus. Irmãos, a gente está preparado para o deserto, para a tentação, faz toda a diferença. Aqui nós vemos de maneira muito clara isso. Jesus estava preparado. O Filho de Deus passou por preparações. Muitas vezes a gente quer fazer a obra, quer iniciar ministério, quer fazer as coisas para Deus, mas sem antes passar pelas preparações. Talvez você está passando por fases de preparações e está reclamando, e Deus está dizendo, cuidado. Não reclame dessas fases de deserto, porque eu estou te ensinando. Porque se você não aprender, lá na frente você não suporta, você não aguenta. O deserto não é para te matar, o deserto não é para te parar, o deserto não é para te enfraquecer ou até mesmo te envergonhar, mas o deserto é para te ensinar a resistir às tentações. Tem pessoas aqui que estão nessa fase de ser tentado, aí você não entende por que Deus tem permitido algumas tentações na sua vida, você chegou a perguntar para Deus. Deus, se eu sou teu servo, se eu sou tua serva, por que essas tentações na minha vida? Porque logo agora que eu estou buscando a santificação, o inimigo está tentando me destruir. Porque logo agora esses pratos estão no meu caminho. Porque logo agora o inimigo tem tentado me desvirtuar. E Deus está dizendo, é para que você aprenda a resistir. Não é para você ceder, não é para você ser envergonhado, mas é para você aprender a resistir às tentações. Sujeitai-vos, pois, a Deus, arabacam churabaia. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu vou repetir para alguém entender. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste, quando você se sujeita a Deus, quando você coloca a sua vida diante do altar do Senhor, quando você entrega tudo nas mãos de Deus e confia nele, resiste ao inimigo, o inimigo não tem poder contra você. O Senhor está dizendo, fecha as brechas, porque as tentações é para te ensinar a não ceder. As tentações é para te fazer mais forte. É para que você aprenda a dizer não, mesmo que a sua carne queira dizer sim, porque a carne de Jesus, irmãos, estava pedindo pão, mas Jesus não cedeu. O diabo usou a palavra de maneira distorcida. Se Jesus não tem conhecimento da palavra, automaticamente Jesus cairia. Mas Jesus tinha conhecimento. Olha o quanto é importante a gente saber manejar, conhecer a palavra do nosso Deus. A gente conhecer bem. Porque se a gente não conhecer o inimigo, ele mesmo tenta dentro da palavra. Ele mesmo tenta paralisar os propósitos, irmãos, que é dos céus. E o Senhor está dizendo, vigia, porque o inimigo está procurando brechas. Durante essa tentação, não ceda, seja alguém vigilante. Declare comigo, eu vou vigiar como Jesus vigiou. Eu vou vigiar como Jesus vigiou. Muitos dos filhos de Israel morreram no deserto, mas Jesus vigiou. Mas Jesus foi aprovado, dá para você ser aprovado. Dá para você ser aprovada diante da tentação. O diabo não desistiu tão facilmente. E no versículo de número 8 vai nos dizer, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. E ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, o diabo tentou comprar a adoração de Jesus. O diabo muitas vezes vai querer comprar aquilo que não tem preço na sua vida. Ele vai querer comprar a salvação, ele vai querer comprar aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário, e você não pode ceder. Jesus não cedeu à tentação, irmãos, do momento, dos holofotes, da fama, não. Deus está dizendo para você, não ceda, mas vigie. Jesus automaticamente, irmãos, respondeu ao diabo dizendo, versículo de número 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Jesus tinha autoridade para dizer, retira-te. Vai embora porque eu não vou ceder. Deus está lhe dando autoridade. Todo este processo que você está vivendo de tentações, de deserto, é Deus lhe ensinando a resistir e te dando autoridade para você saber lidar com as tentações, para você saber lidar com aquilo que é do inimigo, para você saber lidar e saber resistir, dizer não àquilo que o inimigo coloca no seu caminho, porque não se engane.
Na vida de um escolhido, na vida de uma escolhida, o diabo vai ficar tentando destruir. E Deus, ele te dá força para que você possa prosseguir. Declare comigo: eu recebo força de Deus para que eu possa resistir às tentações. Eu recebo força de Deus para que eu possa resistir às tentações. Jesus deixou bem claro que ele não ia ceder e ele não cedeu. Não cedeu e foi aprovado. Não cedeu, e a Bíblia nos diz no versículo 11: com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ou seja, os anjos vieram e serviram a Jesus porque ele foi aprovado, porque ele não cedeu, porque ele não abriu mão daquilo que era precioso, do chamado dele, daquilo que Deus direcionou ele a fazer. Não abre a mão do que Deus tem para você. Declare comigo: eu creio que o que Deus tem para mim é melhor do que o momento que o inimigo está tentando me oferecer. Eu creio que o que Deus tem para mim é melhor do que o momento que o inimigo está tentando me oferecer. O inimigo vai tentar te parar. O inimigo vai tentar colocar no seu caminho pratos, laços para você se embaraçar. Mas o Senhor está dizendo: sabe por que muitas vezes eu permito? Muitas vezes a sua pergunta é essa: por que o Senhor permite? Por que o Senhor não repreende se o Senhor pode todas as coisas? E Deus está dizendo: é porque eu quero te ensinar. É porque se você não passar, você nunca vai saber como viver, como resistir, como conseguir vencer algumas coisas que se levantam no meio do caminho de um escolhido. Então, para que você tenha experiências com Deus, para que você aprenda a resistir, Deus, ele permite algumas coisas, mas não é para sua morte, não é para sua vergonha. E o Senhor está dizendo: não ceda às tentações, não abra mão, pois coisas grandes eu tenho reservado para a sua vida. Jesus foi fiel a Deus na tentação. Jesus passou por todas as fases, nos deixando exemplo e nos mostrando que vale a pena continuar sendo fiel ao Senhor. Vale a pena dizer não àquilo que o inimigo coloca no nosso caminho, que é momentâneo, para vivermos o propósito de Deus, pois o propósito, o chamado, o direcionamento, o desígnio de Deus para sua vida é melhor do que aquilo que o inimigo está tentando colocar no seu caminho para te embaraçar. Nunca esqueça: o que o inimigo coloca no seu caminho é embaraço, é para você cair, é para você ser destruído, mas o que Deus tem reservado para você é eterno. Não abra mão do que Deus tem reservado para sua vida. O que Deus diz para você hoje é: não ceda às tentações, mas permita que Deus trabalhe na sua vida, que Deus te dê resiliência, que Deus te dê força, que Deus acrescente a sua fé e te ensine no meio desse processo a resistir às tentações. O deserto não é um castigo, é um tempo de aprendizado. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, nós cremos, Pai. Nós cremos, Senhor, que o que o Senhor tem reservado para a nossa vida é maior, é melhor, Pai, que a gente vai conseguir resistir às tentações, meu Senhor, aos desertos, Pai. Aquilo que o Senhor permite a gente passar, nós seremos aprovados em nome de Jesus, como teu Filho amado Jesus foi, porque ele deixou o exemplo aqui para nos mostrar que não é impossível, Pai, resistirmos às tentações, não é impossível vivermos os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, se a gente guardar a fidelidade, se a gente guardar a fé. Senhor, nós vamos viver o que o Senhor direcionou para nós. Nós percebemos aqui, Pai, nós observamos que o teu filho, ele estava sempre fazendo a tua vontade, fazendo o teu querer, e nós queremos fazer a mesma coisa, te agradar, fazer a tua vontade, fazer o teu querer, Senhor. Oh, meu Deus, nos ajude, nos fortaleça, nos sustente, porque muitas vezes o inimigo vai querer destruir os teus propósitos na nossa vida, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, e maior é o Senhor que nos chamou e que garante a nossa vitória. Eu creio na aprovação, eu creio que os anjos vão vir, vão servir, eu creio, Pai, que haverá tempos de paz, de alegria, de refrigério para os teus filhos. Eu creio, Senhor, que vai chegar um tempo em que eles vão olhar para trás e vão agradecer por cada fase, cada deserto, Pai, que eles enfrentaram, pois eles vão saber que tudo foi para fortalecimento, foi para a glória do teu nome, foi para a preparação, porque o Senhor prepara antes do Senhor entregar o que o Senhor tem para entregar. Antes do teu Filho amado Jesus Cristo iniciar o ministério, ele foi preparado, e nós também sabemos que não podemos pular essa preparação. Nos prepara, Jesus, nos
Nos ajuda, pois queremos ser aprovados, como o Senhor foi. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho, que haja resposta, Senhor, para os teus filhos contarem e que o teu nome seja glorificado, Pai. Eu te peço também que o Senhor venha tomar cada um que está aqui diariamente, ouvindo cada palavra, Senhor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, conceda o desejo do coração deles, Senhor, segundo a tua vontade, teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando no Espírito Santo e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, resista às tentações, pois Ele tem reservado algo muito maior e muito melhor do que o que você imagina. Diga não ao que o inimigo tem colocado na sua vida, pois o que ele tem para você é momentâneo, mas o que o nosso Deus tem para você é eterno. Vigie. Deus tem para você banquete preparado. Não troque o que Deus reservou para sua vida por um momento. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.